Boa noite, gente. Eu posso desalojar vocês? Venham mais para perto. A gente vai falar sobre família, né? Família é uma coisa assim, ó. Inclusive a família Uli, que é uma coisa assim bem aconchegada, né? Aí fica lá atrás. Aí eu vou chamar. Ontem eu chamei, o pessoal deu risada. Turma do fundão. Me lembrando de quando eu era professora, né? Que eu fui professora durante a minha vida inteira. Então é isso. Então vamos lá. Eu não estou aqui, primeiro de tudo, eu quero dizer a vocês que eu não estou aqui para dar aula, nem para fazer palestra, certo? Eu estou aqui para a gente bater um papo, a gente conversar sobre um tema que vocês conhecem demais, né? Família. Eu tenho certeza que se a gente perguntar o que você acha que é família, nós vamos ter muitas respostas. Quer ver? O que vocês acham que seja uma família? Quem gostaria de responder primeiro? Olha lá. Espera aí, deixe ela lhe entregar o microfone, porque como a aula é gravada, é necessário que você esteja com o microfone. Eu acho que família é algo que tem amor. É tudo que tem amor. Então, tudo que tem amor é uma família. Se tiver um casal sem filhos, eles são uma família, porque eles se amam. Se tiver uma pessoa, um cachorro, é uma família. Para mim, uma família é isso. A argamassa da família, a amálgama da família, para você é o amor. Certo? O que mais? Depois passa para ele. Está funcionando? Boa noite. Diga. Eu acho que é a reunião de espíritos afins. Por algum motivo, escolheram estar juntos. Okay. Por afinidade ou por outro motivo, né? Okay. Para crescerem juntos. Por afinidade. Então, a argamassa seria afinidade. Para a outra argamassa seria amor. Boa noite. Diga. Eu estava até comentando com Tânia, depois do evento de sábado, que juntou os 10 ciclos para comemorarmos a gincana, realmente é um sentido muito amplo de família. Nós chegamos aqui sem nos conhecermos, praticamente, pessoas estranhas, e, de repente, se vê numa egrégora, se vê num encontro, numa reunião, que realmente agrega, que se torna um epicentro que nos leva a esse fundamento, né, de fraternidade, de união, de conhecimento. Tem muito a ver. Exatamente. E você ampliou bastante o conceito de família, né? Ampliou bastante. Você trouxe a questão do propósito, né? Que a ULI é uma família onde tem um propósito, né? Tem um direcionamento, tem uma meta, né? Que a gente pode até já adiantar um pouco a aula e dizer que é uma família espiritual, né? Então, ela está bem mais ampla, né? Ela ultrapassa os vínculos consanguíneos e o vínculo social, né? Ela se estrutura em outro tipo de vínculo, o vínculo afetivo, o vínculo de um propósito único, o vínculo da afinidade também está presente, né? Da vibração também. São espíritos que têm a mesma vibração. Então, tudo. Mais alguém? Porque a gente já tem agora uma definição. Diga. Algo em comum, certo? Um propósito, né? Uma meta, né? Então, veja, a gente já sabe o que é família. Então, eu tenho muito pouco a dizer a vocês. Não é verdade? Muito pouco.
Porque família é algo que a gente vivencia na pele, no nosso dia a dia, não é verdade, gente? Né? Estamos ali, inseridos numa família. Mesmo aquela pessoa que mora sozinha, como eu, por exemplo. Eu moro sozinha, mas eu tenho uma família. Tenho filhos, tenho netos, né? Tenho irmãos. Então, eu posso estar sozinha como residência, mas não estou sozinha em uma família, né? Então, todos nós vivenciamos isto que nós chamamos família. Esse agrupamento de pessoas que a gente chama família, né? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, é um tema assim bastante simples. Será? Será que é um tema bastante simples? Existem famílias complexas? Com certeza. Existe família mais simples? Com certeza, né? Existe família de todo tipo. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, sobre modelos de família, né? E como a família vem, através dos séculos, se modificando. Isso que chamamos família, como ela se modificou através dos séculos. Certo? Então, vamos lá. Podemos conversar? Vamos lá. A família fornece ao ser humano uma base na qual ele se referencia para as realizações humanas reencarnatórias. O ser humano, psicologicamente, necessita de um referencial no qual possa se inserir quanto a uma origem e quanto a um grupo afetivo ao qual se sinta ligado. Então, veja que, independente da questão orgânica, dos vínculos consanguíneos, a família é uma necessidade psicológica. Daí eu digo que a família é um núcleo psíquico de aprendizado. Certo? Porque há essa necessidade psicológica de termos um grupo. Eu imagino assim, quer ver? Vamos pensar. O pitinho, né? Sai da casca do ovo e já vai ciscar. Não é assim? Não é bem assim? Agora pense num ser humano. Pense num recém-nascido, né? Ele vai precisar de todo um cuidado materno, paterno, né? Pode ser a mãe biológica, mas pode ser até ser outro tipo de mãe, não importa. O importa é que ele vai precisar de um amparo, né? Ele vai precisar de um referencial para que ele possa estar durante algum tempo. Geralmente até 18, 19. Tem uns que são mais né? E ficam até os 30 dentro da casa de papai e mamãe, não é verdade? Tem uns que são danadinhos, né? Mas tem uns que não, que batem a asa rapidinho, né? Eu tenho uma neta, ela quando tinha 17 anos, ela começou a dizer, eu não quero mais, eu quero ter minha liberdade, eu não quero ter que pedir dinheiro para isso, para aquilo, eu quero trabalhar. E a gente dizia, mas a gente quer que você se forme, quer que você se estude, quer que você estude. E ela dizia assim, mas eu posso fazer as duas coisas. E não houve jeito. E foi. E hoje ela tem 24 anos, mora sozinha, não casou ainda. Diz que pretende casar daqui a 5 anos, mas não agora. Né? Inclusive vive me dizendo, olha, você viva bastante, porque eu quero que você seja bisavó. Eu digo, mas você demora tanto. Ela disse, não, é o meu tempo. Né? E foi. Logo cedo, ela estava morando sozinha. Né? E está se formando ainda. Porque como ela fez a opção por trabalhar, como ela fez a opção pela liberdade financeira dela em primeiro lugar, ela teve que ir devagar na faculdade. Então, agora ela se forma no primeiro semestre de 2023, né? E ela teve que atrasar um pouco
em função da liberdade financeira dela. Então, é isso, né? Já tenho amigas que, às vezes, têm filhos de 20 e tantos anos morando em casa ainda, né? Enfim, é cada um com o seu caminho, cada um com a sua jornada. Mas o que é importante é a gente saber que a família é necessária psicologicamente porque ela nos dá um referencial. Eu pertenço, um pertencimento, né? Essa é a minha família, que eu posso até brigar com a minha família de manhã, de tarde e de noite, não importa. Mas eu pertenço àquela família. Há um pertencimento, certo? E tem mais outra coisa nesse referencial que a gente precisa também refletir. Nós estamos na família que devíamos estar. Espiritualmente, esta é a família que você devia estar. Não é outra. Que às vezes a gente ouve pessoas dizendo: mas eu acho que eu nasci na família errada, essa família não tem nada a ver comigo. Não, gente. Espiritualmente, aquela é a sua família. É ali que você devia estar. Porque o que eu falei? A família é um núcleo psíquico de aprendizado. Então, ali você está para aprender. Não é em outra, é naquela. Você está aqui naquela família porque ali é o local, o lugar onde você veio aprender. Certo? Não existe essa de que, não, ali é o seu lugar. Por isso que tem esse referencial de pertencimento. A gente pode brigar, não é? As famílias às vezes se desentendem, não é? Mas não importa, ali é o seu lugar. Ali você está onde você deveria estar. Certo? Até aí tudo bem? Dúvidas? Eu quero que seja uma conversa. Então, vocês não vão me deixar aqui ficar de garganta seca falando sozinha, né? De vez em quando a gente vai ter que rodar esse microfone aí para saber de vocês também. Bom, qual é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é percepção do papel da família no desenvolvimento da sociedade e de nossa responsabilidade pessoal dentro do grupo familiar. Então, primeiro a gente vai conversar sobre essa família e desenvolvimento da sociedade, que é mais amplo, que é mais genérico, né? Vamos conversar sobre isso. E depois nós vamos verticalizar e ver a nossa responsabilidade dentro desse grupo familiar. Certo? Combinado aí? Porque primeiro a gente faz um apanhado geral do que é família, modelos de família, e depois a gente verticaliza eu e a minha família. Como é que essa história está acontecendo no aqui e agora? Né? Quem sou eu na minha família? E quando eu digo quem sou eu, não é se eu sou mãe, eu sou pai, sou filha, sou sobrinho, sou amigo, não é nesse sentido, não. Quando eu digo quem sou eu digo quem sou eu espiritualmente dentro dessa família. Eu sou aquele que agrega ou sou aquele que desagrega? Eu sou aquele que acolhe ou sou exatamente o contrário? O que cria situações de constrangimento. É nesse sentido. Quem sou eu dentro da família? É nesse sentido que eu quero conversar com vocês. Porque papel de mãe, papel de pai, papel de filho, papel de amigo, isso é fácil. Né? Não precisa nenhum manual, todos nós já sabemos.
Agora, quando eu parto para perguntar o que é que eu estou fazendo nessa família, o que é que eu estou aprendendo com ela, ou o que é que eu vim ensinar a ela, porque é uma mão de via, como é que diz? Dupla via, isso. É uma dupla via. Assim como eu aprendo, eu também ensino, né? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é a oportunidade nessa encarnação, nessa família, o que é que eu vim aprender com ela? E também o que é que eu posso ensinar a ela, né? Porque quando a gente já nasce com uma gama de habilidades enormes. Na verdade, alguém aqui nasceu zerado? Não. Todo mundo aqui está reencarnando. Não é a nossa primeira encarnação, né, gente? Senão a gente não estaria aqui, né? Então, nós estamos já, talvez em qual? Não sei. Adenauer disse que a gente deve ter em torno de 50 encarnações já. É o mínimo, ele coloca como mínimo. Então, quando a gente está aqui agora, a gente tem uma gama de habilidades enormes. Então, a gente tem muita coisa para ensinar, como também ainda tem muita coisa para aprender. Que assim como a gente tem habilidades, a gente tem também inabilidades. Certo? Então, vamos lá, vamos na nossa conversa. Então, a gente vai começar a conversar sobre essa questão de família e desenvolvimento da sociedade. No que é que essa família, a sociologia coloca, né? Que é o núcleo central, que é a célula social, a família, né? Então, há uma relação entre família e a sociedade, né? Então, vamos ver. Qualquer coisa que vocês queiram colocar, vocês me interrompem, viu? É só levantar a mão e a gente leva o microfone. A origem da família estende-se por um passado imensurável e se perde no tempo por ser impossível definir sua extensão. No entanto, é singular a ideia de que os seres vivos se unem e criam vínculos uns com os outros desde sua origem, seja em decorrência do instinto de perpetuação da espécie, seja pelo desejo de não viver só, a ponto de se ter por natural, muitas vezes, a ideia de que a felicidade só pode ser encontrada a dois. Então, é impossível a gente saber quando foi que a família, essa ideia de família começou. A gente pode até pensar um pouco, refletir um pouco, o homem da caverna, né? Que conceito esse homem da caverna tinha sobre família? Que somos nós mesmos, né? Quando a gente vivia lá nas cavernas, né? Que conceito a gente tinha de família, né? Como é que a gente via isso? Como é que a gente conceituava isso, né? O homem caçador e coletor, né? Já fomos isso, já fomos o homem caçador e coletor. Depois, encontramos a agricultura e aí começamos já a nos fixarmos em um lugar. Aí a gente já começa a ter um vislumbre de uma família tribal, que é a família que se unia pela subsistência, pela sobrevivência, né? A família tribal. Já é o homem que deixa de ser caçador e coletor e já tem um pouso fixo, né? Já tem agricultura. Não é isso? E vai aí caminhando, vamos dar um salto histórico, e a gente chega à família patriarcal, né? Certo? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente chega nessa família, porque aí a gente dá um salto, porque a nossa ideia aqui não é estudar o histórico da família. O que eu quero dar aqui é colocar vocês frente a frente com a família de vocês. Esse é meu propósito.
nessa aula de hoje. A família é um elemento ativo. Acabei de falar disso. Nunca permanece estacionada. Se modifica à medida que a sociedade evolui. E por estar em constante evolução, diversos foram os modelos familiares existentes ao longo da história. Cada qual com seus ditames, diretrizes, costumes e práticas. O homem percorreu um longo caminho de experimentos e a cada estágio avançado, pouco a pouco, descobertas eram alcançadas e a humanidade progredia. Quando você lê ali, o homem percorreu um longo caminho, leia espírito. O espírito percorreu um longo caminho, né? Na sua evolução. E aí ele foi criando cada vez mais uma sociedade mais complexa. Que a ideia do espírito qual é? Nós estamos aqui para quê? Em ciclo básico. Para que a gente está aqui? Isso. Para crescer, para evoluir, para progredir. E então o espírito, nessa sua jornada evolutiva, ele vai moldando o que está em seu entorno. Não é isso? Então foi moldando, no caso aqui, hoje dessa aula, a gente está fazendo um recorte família, né? Mas se a gente pensar a nível de evolução espiritual, há N recortes que a gente pode fazer dentro dessa evolução, desse espírito que somos, né? Então, a família então vai sendo modificada, né? E aí a gente chega nessa família aí, ó, que eu falei, vamos dar um salto histórico e vamos chegar na família patriarcal. Eu peguei uma foto bem representativa, bem significativa dessa família, onde o patriarca era o provedor, né? E pronto. E era o dono absoluto. Onde a mulher tinha um papel quase nenhum. Qual é o papel da mulher nessa família? Quase nenhum. E ela não tinha nem direito de escolher com quem ela ia casar. Não é isso? O casamento era arranjado. Essa família ainda perdura hoje, mas com algumas modificações, com algumas alterações. Mas essa família já existiu, né? A família patriarcal. Havia também uma família matriarcal. Eu dei um salto, antes da patriarcal havia uma família matriarcal. Mas eu dei um salto porque a gente precisa andar, né? Então vamos começar aí dessa família, com seus ditames, as suas normas, as suas regras, a sua forma de ser, de aparentar. Certo? E o que é que acontece? Essa família começa a se modificar a partir do século XX, fim do século XIX, início do século XX, essa família começa a se dissolver. E por quê? Quem é o elemento principal que vai dissolver essa família? Quem? A mulher. Exatamente. É a mulher. Né? É quando a mulher vai para o trabalho. É quando a mulher dá o grito de liberdade dela, certo? E essa família começa a se dissolver. E assume o papel que ainda está com certa dificuldade, né, mulheres? Hein, meninas? Né? Até hoje ainda estamos batalhando por isso, né? Mas já conseguimos um bocado de coisa, né? Imagine que a gente não tinha direito nem de votar, né? O nosso lugar era defronte de um fogão, né? Era só o que nos cabia, né? Então a gente já evoluiu bastante, né? E é a mulher, é o papel da mulher,
É ela que começa a empenhar uma bandeira e vai. Então, hoje a gente tem famílias onde tem 2 provedores. Não é isso? Não é um provedor. Porque na família patriarcal era só um provedor. Mas nós temos 2 provedores. Né? O casal batalha, né? Trabalha, né? Nutre a sua família. Certo? E no século XXI, essa família aí se altera por completo. Tem algum advogado aqui? Porque o advogado sabe disso, né? Como a família se reestrutura completamente diferente no século XXI. Porque existe N agrupamentos que são considerados família. Eu peguei apenas 3 modelos para a gente conversar, mas existem vários modelos. Né? O direito de família, ele agrupa N grupos como família, certo? Então, o primeiro que eu peguei foi a família mosaico. Conhecem essa família? Eu quero que vocês comecem também a ver qual é o modelo da família de vocês. A família mosaico. Sabe qual é? A família do meu filho. Que também é a minha, né? É do meu filho, mas também é a minha, me pertence também. Né? Então, ele teve um relacionamento, durante algum tempo, teve uma filha. Mais tarde, ele encontra com alguém que é a atual esposa dele, que também já foi casada, ela foi casada mesmo, já é divorciada, e também tem um filho. Então, é aquela história do meu, os seus e os nossos. Conhecem essa história? Pois é, essa é a família mosaico. E é uma família muito rica, muito diversa, porque você reúne família da família, né? Que, por exemplo, essa neta que eu falei anteriormente, ela é a primeira filha dele. Então, ela tem uma avó, ela tem uma tia, que o irmão dela não tem. Percebe? E durante algum tempo, Bernardo, que é o filho deles dois, dizia assim: por que Sônia é avó de Anaís e não é minha avó? E era difícil, ele tinha apenas 4, 5 anos. Como é que você ia explicar isso a ele? Aí a gente desenhava, aí parecia que ele entendia. Aí, uma semana depois, ele fazia a mesma pergunta. Mas eu quero que Sônia seja minha avó. Eu disse: olha, só tem o jeito, adota, seja avó, até ele poder entender, né? Qual era a história ali. Gabriel, que é o filho da minha nora, ele também tem avô, tios, primos, né? Que não são os parentes consanguíneos de Bernardo. Entende? Tem uma família de uma riqueza enorme, que ela agrupa muitas pessoas, e pessoas com uma diversidade enorme. Não é isso? É a família mosaico. Alguém se vê nessa família? Vocês? Ok. Aí a gente tem a família monoparental, que é aquela família onde uma pessoa só é responsável. Né? A gente encontra isso muito aqui no Brasil, nas classes menos favorecidas. Né? As mães que criam seus filhos sozinhas. É a família monoparental. Né? E temos a família homoafetiva. Certo? Então, aí agora eu pergunto: qual é o modelo da família de vocês? Em que modelo vocês estão? Agora é hora de vocês falarem. Qual é o modelo da família de vocês? É uma patriarcal reformulada? É uma mosaico? É uma monoparental?
2. Esse modelo lhe traz alguma implicação? Bora, gente, quero ouvir. Como é que é viver nessa família que você tem? Nesse modelo de família? Tudo bem, né? Porque assim, eu entendo, se ficar todo mundo calado, eu passo a entender que está tudo bem. Tem alguma implicação? Você gosta, você se sente bem nessa família, nesse modelo? Diga. Quando você casa eu com ouvindo, eu vou só quando você casa com alguém, independente do modelo, indiretamente você casa com a família toda. Você leva por tabela todo mundo. Todo mundo. O pacote vem completo. Se você já tem um filho, se a outra já tem um filho, está entendendo? Então, indiretamente, a gente já é um mosaico. É mosaico. Queira ou não queira, já é um mosaico. E diz mais, que você ainda leva os desencarnados também, né? Certo? Porque a gente vai ver isso também. Que a família, além de ser um núcleo psíquico de aprendizagem, ela é um núcleo de encarnados e desencarnados. Já se deram conta disso? Ou não? Tem o avô, que de vez em quando visita a família. Tem o pai, que desencarnou, mas não consegue se desapegar da família. E sempre ele vai estar ali presente. Né? E por aí lá vai. Então, é um núcleo de pessoas encarnadas e desencarnadas. Há visitantes na família, sempre. O que mais? E aí, quando a gente se vê nesses modelos de família, eu coloquei ali a família idealizada. A gente, às vezes, idealiza a família por duas razões. Primeiro, porque está frustrado com a família que tem. Então, vou idealizar uma família. E segundo, pelas lembranças de reencarnações passadas. Porque, embora a gente se esqueça, haja o véu de esquecimento, há coisas que, de vez em quando, né, a gente lembra, a gente recorda. Há sentimentos que são tão profundos, são as bolas estourando. Não é fantasma, com certeza. Né? Enfim, o que é que eu estava falando? Sim, porque às vezes a família idealizada tem a ver com a família de uma encarnação passada, que eu ainda guardo uma lembrança dela. Ou pode ser a família idealizada porque eu não estou satisfeita com a minha família atual. Tem esses dois. E aí, como é que é? Como é que vocês estão nesse modelo de família que vocês vivem? Eu só ouvi Jorge. Tem tanta gente aqui. Eu já vi que eu vou conversar sozinha. Vai ser um monólogo. Eu voltei aqui rapidinho, mas esse momento aí é bem interessante. Uma vez me foi falado, e para minha mãe também, quando eu ainda estava para nascer, que a minha família primária, que é a família dos meus pais, eu e meu irmão, éramos famílias de réus e algozes. E desde muito cedo, há muitos anos, assim, tipo assim, desde uns 30 anos atrás, mais ou menos, depois da nossa adolescência, fase adulta, que a gente começou a entender perfeitamente o que era isso. E é muito difícil. É muito difícil, porque na hora de uma discussão, de uma briga, você vê realmente que duas pessoas ou três daquela família não se tem um vínculo anterior de amor. Teve um vínculo anterior. Eles se reconhecem como inimigos, em alguns casos, entendeu?
E é tão difícil você ver isso, porque você tem que trazer, às vezes, uma conversa e dizer assim, calma, é sua mãe, calma, é seu filho, calma, tenha paciência. Lembra de onde você nasceu, de onde você veio, nós somos irmãos. E é muito difícil. E muitas vezes a gente traz mágoas dessa primeira família, né, para a nossa segunda família, que é a família que a gente cria. Família constituída. A família constituída. A gente traz situações que a gente não queria que aquilo acontecesse de novo para cá, né, para a nossa família constituída, e a gente tenta fazer diferente, mas as dores, as diferenças vêm com força. E aí você trouxe um aspecto da família, né, já adiantou um pouco o aspecto da família, que a família é um núcleo também de desafetos. Não é verdade? A família pode ser um núcleo de afetos. Ela falou, a menina lá atrás, amor. Mas a família também pode ser, em alguns casos, um núcleo de desafetos. E aí é que vem a segunda parte do objetivo dessa aula. E qual é a minha responsabilidade nessa família? Certo? Porque podem ter certeza, aquele elemento da família que mais me incomoda é ele que tem o que me ensinar. Espiritualmente, ele está ali para me ensinar alguma coisa. Não é o irmão com quem eu troco ideias todos os dias. Não é o irmão com quem eu me dou bem, que eu converso, bato papo, jogo bola. Não, é exatamente aquele irmão que eu não consigo conversar com ele. Esse é o irmão que eu tenho que me aproximar dele. Espiritualmente é assim, porque é ali que está o que eu vim aprender nessa família. O elemento da família que mais me incomoda é o meu mestre. Vamos pensar assim? Fácil. E eu estou vendo assim pelo rosto. Tem gente que chega a estar fazendo careta. Não, não é fácil, não. Mas é possível? É possível. E isso vai começar com quem? Com ele? Vai começar com você. Quem tem que se transformar é você. Porque ninguém transforma ninguém. Você transforma você. O outro é o outro. Tem a jornada dele, tem o caminho dele, que não é a minha jornada e nem é o meu caminho. Essa transformação eu tenho que começar em mim. Eu tenho que me perguntar assim, por que ele me incomoda? Eu vou lá bater um papo para ver o que é que me incomoda. Certo? A transformação começa em você. Houve um semestre aqui na Fundação que o ciclo 2 me convidou para dar aula sobre família. O ciclo 3 me convidou para dar aula sobre família. O ciclo 7 ou 4, não sei, me convidou para dar aula sobre família. Eu falei, epa, peraí. Eu não vou dar aula sobre família. Eu vou parar e vou olhar para a minha família. Para mim, eu vi isso como um sinal, sabe? E o que foi que eu vi? Que o problema não estava na família, o problema estava em mim. Era eu que tinha que me transformar. Havia alguns pontos meus que eu precisava rever, reajustar, ressignificar para estar com meus filhos, meus netos e minha família. Certo? Então é você. A transformação é sua. Começa em você. Por isso que a gente fala de responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? Não é o meu papel.
O meu papel é fácil, eu sou mãe, sou pai, sou primo, sou amigo, né? O papel é fácil. Mas a responsabilidade de como é que eu estou dentro desse papel, como é que eu estou vivendo esse papel, o que é que eu estou fazendo dentro desse papel, certo? Não é fácil. Viver não é fácil, né? Viver como espírito não é fácil. Quando a gente integra ao nosso psiquismo que nós somos espíritos imortais, algumas dificuldades aparecem, certo? Mas essa é a nossa realidade, da qual a gente não pode fugir. Porque o que é que me define? Me define ser mãe, ser avó, ser irmã, ser sobrinha, ser amiga? Me define? Não. O que é que me define? O que me define, eu sou um espírito imortal. É isso que me define. Essa é a minha verdade única. Eu sou um espírito imortal. E é a partir daí, dessa verdade única, que eu me coloco no mundo e que eu vou me colocar frente às pessoas que estão ao meu redor. Por quê? Porque eu vou olhar para ela e dizer, ela é um espírito imortal, como eu, que está aqui numa jornada de aprendizado igual a mim. Então, o erro dela é o meu erro. O acerto dela é o meu acerto. Nós estamos no mesmo nível. Todos aqui nesse planetinha azul, encarnados, numa jornada de autotransformação. Então, o meu pai, ele já desencarnou, mas o meu pai, enquanto ele estava vivo, ele era um espírito que estava vivendo uma jornada e que me deu a oportunidade de, durante a encarnação dele, eu viver com ele como filha. Mas ele era um espírito imortal, igual a mim. Aí você se desidentifica dos papéis. Porque na hora que você diz, eu sou espírito imortal, e olho para o outro, para ver nele o espírito imortal que ele é, eu me desidentifico de qualquer papel que eu tenha na sociedade. Porque o que me define é isso. Essa é a verdade única minha. Única de cada um de vocês que estão aqui, nesse auditório, nesse momento. Já se deram conta disso? Por isso que falar de família leva a isso. Porque é a família que possibilita o quê? A nossa encarnação. É a família que possibilita a nossa encarnação. Então, o nosso primeiro sentimento para a nossa família é gratidão. Porque nós estamos encarnados. Porque teve um pai e teve uma mãe que nos possibilitou isso, que nos facultou isso. E nós precisamos encarnar para quê? Para evoluir, para adquirir habilidades, né? Como diz Adenauer, para adquirir habilidades, né? Então, o primeiro sentimento que a gente tem que ter com os pais e a família é exatamente esse, é o da gratidão. E nem sempre a gente tem. A gente tem mágoa, a gente tem ressentimento, a gente briga, né? Nossa, não é isso? É ou não é? Tem famílias que são mais homogêneas. Tem famílias que são mais heterogêneas. Tem famílias que são mais acolhedoras. Tem famílias que são menos acolhedoras, né? Existem vários modelos de família, né? E aí é por isso que eu perguntei, qual é a de vocês? Eu posso falar da minha. Vocês é que podem falar da de vocês.
Ou, pelo menos, aproveitar esse momento e fazer uma reflexão sobre como eu estou inserido nessa família. Certo? Tudo bem até aí? Por isso que, às vezes, a gente parte para uma família idealizada, né? Porque na família idealizada tudo vai estar muito bonito, né? Tudo vai estar no seu devido lugar, tudo vai estar certinho, né? E nem sempre é bem assim, né? Tem aquele que não aceita, tem aquele que é diverso, tem aquele que eu, como pai, projeto nele o que eu não consegui na minha vida. Meu sonho era ser médico. Ah, eu não fui, mas meu filho vai ser. Sim, por quê que ele vai ser seu médico? Esse é o seu sonho. Não é o sonho dele. Já perguntou para ele qual é o sonho dele? Certo? Então, a gente projeta, na família a gente projeta muito. Como a gente também, às vezes, se identifica, né? Com o pai, ou com a mãe, ou com o tio, ou com a avó, como seja. Certo? Vamos lá? Alguém quer falar alguma coisa da sua família? Que agora a gente já não está mais na família de um modo genérico. Agora a gente já está na nossa família de cada um. Aí a gente tem uma família carnal, cujo vínculo é consanguíneo. A gente tem uma família constituída, cujo vínculo é social, né? E o que é que acontece com esses vínculos quando eu desencarno? O quê? Levo os vínculos? Não. São vínculos terrenos. Ah, eu não falei de afeto, eu falei de vínculo consanguíneo e vínculo social. Eles são transitórios, eles são temporários. O afeto, sim, mas o afeto vai fazer parte de uma família que eu vou mostrar nesse instante, que é a família espiritual. Que a sua família carnal e a sua família constituída, ela pode ser a sua família espiritual também, né? Também pode ser. Mas, às vezes, você consegue uma família espiritual de uma outra forma. E aí eu trago como exemplo a Uli. Você falou, né? Certo? Esses vínculos são transitórios. No mundo espiritual, a gente vai ter outras famílias. A gente vai constituir outros vínculos. Certo? Aí Adenauer diz assim: em se tratando de família carnal e família constituída, ele diz assim: família é um campo de processo de aprendizagem, onde os sentimentos são devidamente experimentados e o resultante da experiência relacional analisado e internalizado. Né? Família é um núcleo de aprendizado. É um campo de processos de aprendizado. A encarnação, ele tem um livro, Adenauer. Encarnação, processo educativo. Você encarna para aprender. E qual é o primeiro núcleo na sua encarnação? É a família. Então, ali você vai aprender a amar e vai aprender a odiar. Vai aprender a falar, vai aprender a andar e vai aprender a discutir. Não é isso? E vai aprender a dizer não e vai aprender a dizer sim. E vai aprender N habilidades na família. N habilidades. Porque existem os valores da família. Os valores que aquela família vive ali com eles.
certo? Então, a gente aprende muita coisa na família. Não só sentimentos, mas também habilidades. É um núcleo onde nós estamos inseridos permanentemente, né? E estamos com esses vínculos permanentemente. Por exemplo, vínculo de pai e mãe, né? É um vínculo permanente. Tem pais que desencarnam e continuam no mundo espiritual com os filhos no mundo carnal. E chegam na mediúnica cobrando do que o filho não fez, do que o filho gastou, né? Ele não se desvinculou ainda do seu papel de pai carnal, né? E por aí lá vai, certo? Então, é um campo de processo de aprendizagem, de sentimentos e de habilidades. Então, a gente tem as nossas vivências na família, as nossas experiências, e essas experiências nós guardamos. Ficam guardadas na nossa memória. Tanto na nossa memória biológica, orgânica, como na nossa memória perispiritual. Vocês já estudaram o perispírito, não já? E já sabem que o perispírito tem uma memória. Está tudo ali guardadinho. Né? Bom, vamos lá? Você quer colocar alguma coisa? Ok. Boa noite. Boa. Às vezes eu fico viajando assim, né? Pensando. E aí eu fico imaginando o seguinte, que eu imagino que uma namorada minha do passado, ela naquele momento lá, ela foi muito importante para mim. Era uma pessoa que eu gostava demais, tal. E naquele momento ela era uma pessoa que acho que não ia sair da minha vida nunca. E aí a gente terminou. Aí se passaram 10 anos. Hoje eu sou casado. E quem foi ela? Foi uma ex-namorada, simplesmente. Deixou de ser aquela pessoa tão importante para mim como era naquele momento. Aí às vezes, como eu falei, às vezes eu fico viajando. Será que no mundo espiritual seria dessa mesma forma? Eu tenho meus filhos, eles são importantíssimos para mim. Será que naquele momento lá, quando eu desencarnar e passar por outros processos, ele seria da mesma forma? Da mesma forma, não. Agora, o afeto você leva, né? O afeto vai conosco. Agora, da mesma forma, não. Sabe por quê? Porque lá não tem apego, né? Aqui a gente é apegado. A gente tem um apego. É meu filho. Você falou meu filho, né? O meu. E lá a gente vai ver que não é meu. É um espírito que esteve comigo durante o período para que nós dois aprendêssemos juntos. Percebe? Sim, sim. É diferente, né? Aqui na questão da encarnação, né, quando nós estamos encarnados, a matéria densa nos leva a ser apegados, né? Como somos apegados, né? As coisas, não só a família, mas as coisas, os sentimentos. Então, o afeto você leva, esse você leva, né? Mas não vai ser a mesma coisa. O seu relacionar-se com ele vai ser diferente. Você já leu Nosso Lar? Sim. Então, ali mostra isso. E Nosso Lar, quando ele volta, já leram Nosso Lar? Assistiram o filme? Sim. Pois é. Tem o filme também, né? Então, quando ele volta, diga, Roberta, quando ele volta para visitar a família, né? O primeiro impacto, né? É bem doloroso para ele. Lembram disso? Quando ele chega, que vê a mulher dele casada, bem casada, bem apaixonada pelo atual marido, o impacto é forte. No filme, então, retrata isso assim, que se abre uma janela e ele está de novo
no umbral psicológico dele, que é um umbral bem escuro, bem lamacento, que ele é um umbral psicológico, né? E depois, quando ele amplia a consciência dele e se retoma, ele volta para a família já com com uma outra maneira de olhar, né? Com um outro olhar, né? O olhar do desapego. Sim, e aí ele vai, exato. Ele inclusive cura o marido atual da mulher. Diga. Mas eu acho que quando eu dei esse exemplo aí, eu acho que é bem pela questão do apego mesmo. O apego. Porque lá o meu apego com minha namorada era. Bom, agora a sua namorada eu não sei. Namorada. Aí é difícil de falar. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a importância dela na minha vida. Ela foi importante. Foi importante. Você hoje diz isso, passa né? a ser uma pessoa normal. Agora, não é mais aquela importância que tinha. A pergunta que você tem que se fazer, se eu fosse você, a pergunta que eu faria era: que tipo de vínculo eu estabeleci com essa namorada? Qual foi o vínculo que você estabeleceu com ela? Não importa para os dois, importa para ele, né? Tá? Ela, eu não sei nem quem é, estou falando com ele, né? Não. Porque mas o vínculo que você tem com a sua namorada é um vínculo ainda aqui, no aqui e agora, no mundo kármico, no mundo da encarnação, né? Quando você está falando, quando você desencarnar, você vai para outro mundo, né? E aos poucos, durante algum tempo, a gente, quando desencarna, durante algum tempo, a gente ainda fica, por exemplo, quando eu desencarnar, durante algum tempo ainda vou ser Isolda. Vou achar que sou Isolda, vou achar. Né? Mas com o tempo isso vai se dissolvendo. Todas as pessoas que os livros que são psicografados, elas contam isso, né? Aí vai se dissolvendo. Aí você vai lembrando de outras encarnações, vai lembrando de outras pessoas que você tinha vínculos tão profundos quanto da última encarnação. Entende? Então o apego começa a se dissolver. Agora, isso é com o tempo, né? Diga. Então quer dizer que você passa a amar menos a pessoa? Não é uma questão de quantidade de amor. É uma questão de qualidade de relacionamento. Mas assim, você não tem mais o mesmo apego. Mas você ainda... Apego é uma coisa, amor é outra, hein? Mas você ainda ama a pessoa do jeito que amava antes? Amor é uma coisa, apego é outra coisa, certo? Vamos diferenciar isso. Eu sei, mas eu sei a diferença. Amor é você querer o bem. Então, o amor fica. O apego, ele começa a se dissolver no desencarne. Mas o amor fica? Sim, o amor fica. E o amor incondicional, ele fica também? Claro, né? Claro que o amor condicional. E o amor olha a palavra, o adjetivo que você colocou, incondicional. Amor incondicional, com essa palavra você quer dizer o quê? Que qualquer que seja a situação, o amor vai existir. Né? Apego é diferente de amor, hein? São duas coisas diferentes. A gente costuma confundir apego e amor. A gente costuma confundir. Vamos lá? Tem mais alguém? Podemos dizer, então, que o amor é uma manifestação espontânea da alma e o apego é uma manifestação psicológica. Mas a alma também não é algo psicológico? Ela não tem um psiquismo eu entendo que essa manifestação do apego pode ser algo que vem no perispírito. Faz sentido?
Aí faz. Então, porque o psiquismo está onde? A mente está onde? A mente está no perispírito. No perispírito, então. Então, aí quando você separa alma e psicológico, aí... Exatamente, o psiquismo é o perispírito, porque nós temos uma dependência, o apego, para mim, está no psiquismo, é o meu sentimento. Porque o apego está no psiquismo? Pode estar no psiquismo, sim, pode. Se está no perispírito, para mim, está no psiquismo. Porque o apego essa é uma manifestação de uma dependência vibratória, que pode estar nesse campo, que é o perispírito. E como o amor é a manifestação espontânea da alma, é diferente o perispírito e a alma. E melhor, você está fazendo a diferença entre perispírito e alma, é isso? Não, perispírito e espírito. Sim, perispírito e espírito, certo. Porque nós somos, né, perispírito, espírito e corpo físico, né? Ok? O que mais? O apego, ele está embutido nas paixões, faz parte da paixão, né? Da posse. Da posse, exato. Porque o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o poder. Entendeu? Por isso o apego. O contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é poder. No relacionamento onde existe poder, existe pouco amor. Porque o amor liberta. Né? O amor liberta. Ok, nesse caso, nesse exemplo que você trouxe de André Luiz, sim, podemos dizer que essa sombra que ele trouxe quando viu a mulher com outro homem é algo também que está no perispírito, é uma memória. É uma memória dele, uma criação dele. Porque a memória é temporal, essa coisa então trouxe e manifestou. Faz sentido? Exato. Okay, exato. Foi uma criação dele, né? Porque logo no início do livro, ele começa nesse que ele chama umbral, né? Que ele chama umbral. E aí ele retorna no momento em que ele chega, que ele sofre, que ele se sente, toma um choque, né? Que ele pensava que ia encontrar algo diferente. Mais alguém? Oi, boa noite. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida agora. Por exemplo, a família que a gente constitui, né? Naturalmente, ela tem então um fim espiritual de um aprendizado, de amor, das relações que se estabelecem, né? Sim. Naturalmente. Sim. Ainda que eu finalize com uma relação e recomece com outra, todas elas têm um fim. Tem um fim de aprendizado. De aprendizado, amor ou dor. Né? Sim. Você está constituindo uma família, aí você termina aquela, vai constituir outra. Todas são formas de aprender, são experiências que seu espírito, ou você enquanto espírito, né, está vivendo e está experimentando. Sim, porque eu sempre tive assim essa dúvida. Até que ponto, né, as relações devem, assim, por exemplo, a gente deve permanecer nas relações, todos os tipos, se isso é o desafio do aprendizado, como você falou, né, das pessoas mais difíceis, ou é algo que você precisa aprender e encerrar também, tem o limite, sabe? As duas coisas. Né? As duas coisas, né? Você tem que ver seu limite. É uma linha bem tênue, né? Bem tênue. E você precisa ver o seu limite, né? Até que ponto eu posso ir dentro desse relacionamento, até que ponto eu posso ir, isso está aprendendo, estou aprendendo, mas tem um momento que é o meu limite. Então, ali você tem que passar para outro aprendizado. Joia, obrigada. Certo? Tem um limite da gente, né? O nosso limite também precisa ser respeitado dentro desses relacionamentos familiares, né? O meu limite e o limite do outro. Escolha o papel que você exerce na sua família. Bora? Escolhe, é tão fácil. Qual a dificuldade? Querem conversar sobre isso?
O papel é o papel, né? Pai, mãe, filho, tio, sobrinho, avô, sei lá, amigo, né? E qual é a dificuldade que eu tenho a exercer esse papel? Ou não tenho nenhuma? Maravilha. Eu consigo entrar no papel e sair do papel. Eu consigo ser mãe, com tudo que implica ser mãe, né, moças? Né, meninas? Vocês sabem, aqui tem muitas mães. Então, eu consigo ser mãe e tudo que implica nesse papel de ser mãe, mas sem perder a minha singularidade, sem perder a minha essência de que sou espírito imortal. Eu consigo fazer essa passagem. Ou eu me identifico tanto com o papel de mãe que eu esqueço de mim. Como é que é essa história? Ou como é que é essa história? Eu consigo Eu peguei papel de mãe porque papel de mãe é difícil da gente se desidentificar dele. Não só nós, mães, como o filho também, que olha para nós, ele sempre vê a mãe. Ele não consegue ver, não, ela é uma pessoa, ela é um espírito igual a mim. Ele vê a mãe e ele vai querer aquele comportamento que é esperado de uma mãe. Percebe? Não é fácil você se desidentificar do papel, mas é um exercício necessário da gente fazer. Pai também é a mesma coisa. Eu não sei como é papel de pai, porque nesse momento a minha lembrança é só de papel de mãe. Mas, pelos pais que eu conheço, eu avalio que também é outro papel difícil de se desidentificar, né? Eu sou pai, mas eu também tenho a minha singularidade como espírito imortal. E eu tenho que olhar para meu filho, não como pai, mas como espírito imortal que eu sou, e ele também é. É outro exercício possível, mas difícil. Assumindo o papel de pai, um grande erro que nós... não existe erro, existe aprendizado. Um grande aprendizado que fica é que nós, como pai, não desejaria que o filho passasse pelo que nós passamos, pelas dificuldades que nós enfrentamos. Então, o pai, ele sempre está ali protegendo o filho, querendo que o filho não sofra. Olha, já passei por isso. Eu acho que isso é até de certo modo, um grande erro, né? A nível de educação. Eu não sei. Eu parto do princípio, eu aprendi aqui na ULI. Eu aprendi da doutrina espírita. Não existe erro, existe aprendizado. E às vezes você aprende mais com erro do que com acerto. Na maioria das vezes, o erro nos ensina muito mais que o acerto. Então, começa daí, né? Aí você trouxe uma palavra importante: proteção, né? Qual é o meu limite de proteção? Qual é a leveza dessa proteção? Ela amordaça, ela aprisiona, ou ela é leve? Que a tendência de pai e mãe é proteger, né? Aliás, faz parte do instinto materno, né? Eu me lembro que eu estava assistindo a aula de Adenauer e o ar-condicionado estava assim. E alguém perguntava a ele, arquétipo materno, o que seria o arquétipo materno? E ele dizia assim: se chegasse agora aqui um bebê e eu pegasse ele sem roupa e colocasse aí, botou de frente do ar-condicionado, o que é que vocês fariam? Todo mundo iria pegar o bebê, né, para acolher. Então, esse é o instinto materno, né, faz parte dele, né? A galinha que protege
né? Bota debaixo das asas, né? Agora, qual é o meu limite? Qual é o limite dessa proteção? Até onde ela vai? Né? Que ela pode acabar sendo uma prisão. Aí eu tenho que ter cuidado. É isso que eu falo. Qual é a minha responsabilidade nesse papel de pai? Proteger, sim. Aprisionar, não. Entendem a diferença que eu estou fazendo? Diga, Leandro? Leonardo. Alô, boa noite. Primeiro aqui, Leonardo. Pode? Você pode falar, Leonardo. Analisando esses limites que estão recorrendo aí, né? O limite do relacionamento da família, parental, fraternal. Talvez o difícil de delimitar esses limites seja justamente o processo de evolução e ignorância do espírito. Então, o que num relacionamento você entende ali como um limite da outra pessoa, às vezes é uma ignorância sua, e que se você não procurar enxergar com empatia o outro, isso pode até acabar cinzindo a relação, né? No caso do pai é a mesma coisa. Eu não quero que ele se machuque, eu não quero... Se a Adenauer estivesse aqui, a gente ia tomar uma surra. Com certeza. Ele ia tomar uma surra, com certeza. Eu sou mais suave. Pois é. Eu sou mais suave. Então, assim, a ignorância nos faz achar que estamos protegendo, quando, na verdade, ele é a experiência que ele precisa para entender, né? Então, talvez todos esses limites sejam difíceis da gente discernir, da gente... entender mesmo e conseguir lidar com eles, por conta dessa constante evolução e aprendizado, isso, né? Isso. E mudanças, né? Você, cada leitura, cada aula, cada palestra, cada coisa que você assiste, às vezes muda seu ponto de ver, de enxergar um limite, né? Leandro, né, Leonardo? Pode ser Leandro já. Leonardo. Leonardo. Por que eu quero lhe chamar de Leandro? Eu não sei. Eu já estou aceitando, não tem problema. Porque é a dupla, né, Leandro e Leonardo? Pode ser. Eu estou vivo. Isso, ótimo. Exatamente, você trouxe um aspecto bastante importante, né? Porque é o limite da nossa evolução, do nosso estar no mundo, né? Do nosso olhar para o mundo, do nosso olhar para o outro que está perto de mim, que vai me dizer qual é o limite. Qual é a minha medida? Qual é a minha medida? Né? Se eu estou muito desalinhado, Adenauer, não sei se eu posso usar aqui no ciclo básico, hein, Tânia? Espírito e personagem, eu posso usar essa terminologia? Que bom, ótimo. Que Adenauer usa muito essa terminologia, espírito e personagem. Didaticamente, ele faz isso para que fique mais claro para a gente. É claro que o espírito é o personagem é o espírito, né? Mas, didaticamente, ele faz essa distinção para a gente entender melhor. Se o espírito e o personagem estão bastante alinhados, o limite, a medida, fica bem mais fácil. Agora, se há um desalinhamento, né? Se eu vivo mais o personagem do que o espírito, aí o meu limite vai ser mais duro. Já não vai ter a suavidade, né? Certo? Então, é preciso, como você traz a questão, de que a evolução é inexorável, né? Ponto. Viver, o não viver, o não existir, não existe. Difícil entender isso? O não existir não existe. Nós estamos sempre vivendo e evoluindo. Seja aqui no mundo carnal, seja no mundo espiritual. Estamos sempre vivendo. A vida é um contínuo. Nós somos espíritos que, nesse momento, estamos vivendo uma jornada aqui nesse planetinha azul. Se essa jornada vai durar 80, 100, 90,
Vai depender de cada um, do que a gente está fazendo com o nosso corpo físico, né? Certo? Mas a evolução é inexorável, né? O espírito, ele permanece. A vida é uma só. A gente, às vezes, vai para um lugar, às vezes a gente vai para... Como se fossem estações. Estamos numa viagem, né, de estação, e a gente não para nas estações. Então, assim é o viver. Aí, às vezes, eu paro aqui na estação Terra, às vezes eu vou parar na estação Mundo Espiritual, e por aí lá vai. Certo? Então, é isso aí. O limite realmente tem a ver muito em que estação desse meu viver eu me encontro. Um dos objetivos da ULI é esse, né? Nos levar a ter a consciência de que somos espíritos imortais. No ciclo 10, porque cada ciclo tem uma pergunta, né? A pergunta de vocês é o que eu vou conhecer. Aí, quando vocês forem para o ciclo 2, a pergunta é quem sou? E por aí lá vai. Não vou passar por todos os ciclos, não. Mas o ciclo 10 não tem mais pergunta. O ciclo 10 é a afirmação. Eu sou um espírito imortal. Que a gente pretende que, ao chegar no ciclo 10, a gente tenha consciência dessa condição. Certo? Bem, passou um pouco, mas estou lembrando. Eu concordo, nesse mundo dual, na família, nós somos e seremos eternamente luz e sombra. Aqui estava vendo qual é o meu papel. Eu sou um pacificador, um homem de aliança, como também polêmico e criador de reflexões, onde o outro pode se sentir magoado. Eu posso trabalhar a minha verdade, que pode não ser a sua verdade, e eu posso manifestar a sua sombra e você a minha sombra. Esse é o processo evolutivo. Agora, temos que trabalhar o equilíbrio nessa situação. Paciência. Agora, quando você fala no meu, que a gente tem essa manifestação meu, eu fico fazendo algumas reflexões sobre essa possessividade, trazendo outras memórias, que eu já trago a memória celular. Você é meu filho, você é parte minha carnal. A célula tem memória. Nesse campo vibracional, se nós somos em torno de 90% fungo e bactéria, cada um de nós, eu creio muito na memória da bactéria, na memória do fungo, nessa inteligência, que é uma inteligência vibracional, como eu creio também na inteligência de todos os animais, da formiga, do elefante, das árvores. Né? Então, é uma fusão muito linda que a gente mergulha, que isso faz essa fusão com a palestra passada, sobre a natureza, né, quem eu sou. Então, eu acho que é muito interessante essa reflexão, que para mim não para só no espírito, está muito além do nosso alcance, eu diria assim. É essa fusão universal. É algo que nos transcende, né? Transcende. É muito maior do que eu possa pensar ou imaginar. Ok. É que eu sinto. Bem colocado. É algo que nos transcende, né? Algo que nos transcende sempre, né? Mais alguém? É até 21h20, né? Ok. Então ainda temos um tempinho. Isso aqui eu vou passar. Volta. Que eu quero chegar aqui. Que a gente já conversou, mas não explicitamente, sobre a família espiritual, né? Então, aí a gente está falando de família e a gente tem também a nossa família espiritual, que ela pode ser também a nossa família carnal, ela pode ser também a nossa família constituída,
mas ela pode também ser fruto de uma outra forma de se relacionar, né? Certo? É quando você encontra pessoas com a mesma vibração, com o mesmo propósito. Eu falo da ULI, que para mim isso é muito importante, né, dentro da minha história. Eu, quando cheguei aqui, eu me lembro, eu gostava de sentar lá no fundo, era do fundão mesmo, sabe? Aí eu ficava lá no fundo e chegava bem cedo e sentava ali e ficava. Fechava os olhos e ficava. E aí eu começava... É difícil colocar em palavras isso, porque é questão de sentimento. Era como se todos os meus corpos fossem se encaixando. Não sei se está dando para vocês entenderem. E eu conseguia uma unidade. Eu me sentia inteira. Era uma sensação tão agradável, tão maravilhosa. E eu sempre que chegava aqui, antes da aula, eu tinha que fazer isso. Depois eu saía daqui, ia para casa e tal, ia trabalhar, claro. Essa unidade se dissolvia, né? E aí um dia eu falei, eu achei o meu lugar. Eu pertenço a esse lugar. E aí eu comecei a ser trabalhadora da ULI, né? Então é um vínculo que se estabelece. Um vínculo por afinidade, um vínculo afetivo. Um vínculo que eu tenho certeza que vai perdurar todas as outras encarnações que eu tiver. Certo? Que é de uma beleza incalculável. Essa é a família espiritual. Há uma comunhão de pensamentos, de ideais e uma ética que une os espíritos antes e durante a encarnação. Então, veja que eu digo, pode ser a sua família constituída, pode ser a sua família carnal, mas, às vezes, a unidade de pensamento e de ideias, às vezes, não está na família carnal, né? Às vezes, os propósitos são diferentes. E na família espiritual, esse propósito é único. Por quê? Porque a sintonia de frequência vibratória entre esses espíritos, existe uma sintonia vibracional entre os espíritos. Pode estar na família carnal? Pode, mas pode não estar. Se vocês pensarem agora na família de vocês, vão sentir isso, né? Por isso que eu falei que os vínculos da família carnal e da família constituída, eles são transitórios. Esses vínculos, eles são permanentes. Porque é uma relação que foi construída ao longo, ao contínuo do nosso viver. Aquilo que eu falei, não existe o não viver. Você fez uma cara assim, ó, não entendeu? Não existe o não viver. O espírito está vivendo sempre. Ele pode mudar de estação. Ele pode estar ora num mundo, ora em outro. Na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus já disse isso. E por falar em Jesus, eu sou coordenadora eu estou coordenadora do ciclo 8 da ULI, e no ciclo 8 a gente estuda Jesus.
Vou esperar vocês lá, certo? Então, ele nos disse: há muitas moradas na casa do meu pai, né? Então, como é que a gente entende essa frase, essas palavras dele, né? Então, o Espírito, ele vive, há muitas moradas para ele viver, mas a vida dele é uma só, é um contínuo, não há quebra. Isso é importante a gente entender, certo? Né? No momento em que a gente está estabelecendo e refletindo sobre a nossa família, certo? Perguntas, dúvidas? Até aí tudo bem? Eu acho que o primeiro ponto, o ponto fundamental, é nós nos conscientizarmos de que somos realmente espíritos imortais. Quando você tem essa consciência de que é espírito imortal, tudo se torna mais fácil. Tudo. A gente vai se aprofundando e chega no despertar da consciência, né? Ou é o contrário? A gente desperta a consciência. Também pode ser o contrário, né? A gente desperta a consciência e chega à ideia, à constatação. Isso, né? Porque se você não tiver essa consciência, você não vai absorver isso, você não vai entender, você não vai, você vai ficar cego. Você tem que trazer isso para o seu psiquismo. Exatamente. Que ele falou. Você tem que trazer isso para o seu psiquismo, para a sua memória espiritual. Eu sou um espírito imortal. E é a partir daí que eu vivo e é a partir daí que eu olho o mundo. Talvez eu esteja sendo assim um pouco exigente, catedrática, né? Mas é bem isso, né? Agora, essa consciência a gente vai adquirindo aos poucos, certo, gente? Ela não se faz de um dia para outro. Acordei, sim, achei. Não. Ela vai sendo construída aos poucos. Cada dia a gente vai construindo um pouquinho dela, e ela vai se cristalizando, se solidificando dentro da gente, certo? Porque o personagem, né, ele tem anseios também. O ego é muito forte, né? O personagem tem muitos convites. O personagem também tem seus propósitos, né? O personagem é muito rico. Já vai pensar em vocês. Vocês não são riquíssimos, né? De saberes, de coisas, de sentimento, né? Então, às vezes, a gente esquece que é espírito imortal e vive só o personagem. Diga. A sensação que eu tenho é que quando eu encontrei pela primeira vez a minha sogra, era de um reencontro. Ela já muito idosa, né, que eu conheci, mas era aquela sensação maravilhosa de abraçar uma pessoa que eu não via há muitos e muitos anos. Ela já desencarnou, mas eu continuo sentindo essa sensação na família dele. É um momento assim que, quando marca, vamos tomar café em Vilas no dia tal, eu já fico naquela esperança, naquela alegria, aquele reencontro. Sempre muito harmonioso. Sempre um momento de muita risada, de paz, de acolhimento, de amor. E, às vezes, eu parada assim, penso um pouquinho, às vezes eu entendo assim, que a minha sogra, a minha cunhada, principalmente elas duas, é como se eu precisasse reencontrar elas através dele, mas eu não encontrava ele antes. Eu não sinto essa sensação de um reencontro com ele. É como se eu estivesse vivendo ele agora. Mas elas não. Então, é como se ela... Né? Era uma pessoa conhecida. Elas eram. Essa sensação é muito interessante.
Família é uma organização de espíritos encarnados ou desencarnados, através da convivência se responsabilizam a executar projetos comuns através da fixação de vínculos afetivos. Veja que a conceituação agora ampliou, né? A gente saiu daquele conceito só de família carnal, família constituída. Agora somos uma família espiritual. Certo? E aí a gente traz os desencarnados também para dentro dessa família, né? Porque eles estão o tempo todo a nos inspirar, eles estão o tempo todo a nos guiar, né? A nos dizer. A gente aqui não escuta, sabe? Nós somos péssimos ao escutar, né? Não temos a escuta necessária para isso. Mas o tempo todo eles estão conosco, nos mostrando, nos indicando, nos dizendo. Há 4 anos atrás, hoje eu não faço mais isso, mas há 4 anos atrás eu moro perto de um lugar que faz um pão gostoso. Então, aí no fim da tarde eu saía para comprar pão. Botava assim, uma mochila, um dinheiro no bolso e ia comprar pão. Aí um dia, exatamente como eu fazia todos os dias, ou quase todos os dias, que eu ia abrindo a porta, claramente eu ouvi, não vá agora. Aí eu falei, qual é? Eu vou agora, já estou pronta. E abri a porta e dei 5 passos. Meu vizinho, o cachorro do meu vizinho, um pitbull, tinha se soltado, não deu outra, né? Eu caí e fraturei meu joelho. Passei 4 meses sem botar o pé no chão. Por quê? Porque não escutei, não ouvi. Só por isso. Apenas por isso. Né? 4 meses, foi terrível. Mas, enfim, foi o que foi. Aprendi muito. Aprendi, inclusive, que eu tenho que ouvir, que eu tenho que abrir a minha escuta. Né? Então, eles estão o tempo todo nos dizendo, nos curando, inclusive. Né? É só a gente prestar atenção. Adenauer fala muito isso nas palestras dele, né? Muito. Essa ideia de você estar conversando com o mundo espiritual o tempo inteiro. Né? Eles são nossos amigos, eles são pessoas iguais a gente. Né? Às vezes eu vou viajando e fala para não ir, eu volto. Canso de ir e voltar. Entendeu? Estou no meio do caminho, não vá. Volto. Aí você volta, claro. Sempre. Eu também agora já faço isso. Agora também tem hora que eu pergunto e ninguém me responde, viu? Também tem isso, viu? Porque o telefone não toca daqui para lá, não, viu? Eles são bem sabidos também. Né? Às vezes toca de lá para cá. Eu não tenho uma mediunidade ostensiva, não. Mas eu tenho essa mediunidade intuitiva, de inspiração, que eu tenho que estar muito atenta a ela. Né? É uma habilidade que eu precisei desenvolver. Né? Porque eu gostaria, eu dizia, não, eu quero ser médium ostensivo. Né? Mas não é. A minha mediunidade é de outra forma. Ela se apresenta de outro jeito. E eu preciso ficar bastante atenta ao que ela me traz, ao que ela me diz. Por exemplo, quando eu vou preparar uma aula, a gente conversa, né? Aí, às vezes, eu digo, eu gostaria de uma imagem. Aí, abre o computador assim, a imagem aparece. Às vezes, assim, e aquele texto? Eu teria que ter um texto assim. Aí, de repente, vem o livro tal, página tal. Aí eu vou lá no livro tal, página tal. O texto é aquele. Certo? É bem por aí. Vamos lá?
Podemos? Tudo bem até aqui? Estamos terminando. Não estamos mais no tempo em que uma única pessoa é responsável pelos destinos de uma família. Né? Saímos daquela família patriarcal em que alguém era responsável, terceirizando a vida. Todos agora são convidados a assumir os rumos que o grupo familiar vai seguir. Pai, filhos e agregados são corresponsáveis pelo futuro da família. Então, a responsabilidade é nossa, certo? Da gente manter a harmonia no lar, da gente se integrar a uma família espiritual. A responsabilidade é nossa. Só cabe a cada um de nós, certo? Ser responsável de si, isso é uma coisa que a gente trabalha bastante no ciclo 8. Ser responsável, ser protagonista da sua história. Porque é isso que Jesus nos veio ensinar. Ele diz, torna-te o que és. Então, seja o que você é. E assuma o que você é. Não use máscaras. Ele não usava a palavra máscara porque naquela época não se falava disso. Ok? 10 minutos. Eu estou vendo ali, ó. Então, gente, acho que aí a gente está terminando, né? Isso era o que eu queria colocar para vocês. E o que eu queria colocar para vocês, em primeiro lugar, não era o fato de saber que família é mosaico, que família é isso, que família é aquilo. Não. O que eu queria que vocês saíssem daqui era assim, com a reflexão de o que é que eu estou fazendo nessa família? Por que e para que eu encarnei nessa família? Para que ele é meu filho? Para que ela é minha mãe? Para que eu vim para a ULI? Porque na ULI eu vim buscar o quê? Uma família espiritual, não foi? Concorda comigo? Então, para quê? É isso que eu queria que vocês levassem dessa aula. É você e a responsabilidade frente às famílias que vocês têm e vão ter ainda. Né? Porque família, a gente está em uma, daqui a pouco a gente está em outra. Né? Certo? Uma boa noite para vocês.